Abordagem neoclássica. A abordagem neoclássica surgiu da necessidade de renovar os conceitos válidos e relevantes da teoria clássica, a fim de adequá-la à realidade das empresas da época atual. Para isso, além dos conceitos da teoria clássica, foi usado também contribuições das demais teorias administrativas mais recentes. A abordagem neoclássica enxerga a administração como uma técnica social básica, ou seja, além das técnicas específicas do seu trabalho, o administrador deve ter conhecimento dos aspectos relacionados com a direção de pessoas dentro da organização. As principais características da abordagem neoclássica são a ênfase na prática da administração, que busca resultados concretos através da prática, a reafirmação relativa dos postulados clássicos, que retoma os conceitos da teoria clássica, reestruturando-a de acordo com a realidade da época, deixando-a mais ampla e flexível. A ênfase nos princípios gerais da administração, em que os neoclássicos estabelecem normas de comportamento administrativo a fim de orientar o administrador no desenvolvimento de sua função. Mas essas normas não devem ser tratadas com caráter rígido e absoluto, mas sim de forma flexível, já que podem ser aplicadas a situações diversas e sujeitas a múltiplas variáveis. A ênfase nos objetivos e resultados, isto é, a organização deve ser estruturada e orientada em função dos objetivos e resultados. O ecletismo da teoria neoclássica, já que, embora baseados na teoria clássica, os neoclássicos absorvem conteúdos de outras teorias administrativas, como, por exemplo, a teoria das relações humanas, a teoria burocrática, teoria estruturalista, teoria comportamental, teoria matemática e a teoria dos sistemas. A administração como técnica social. De acordo com os autores neoclássicos, a administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. E o bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançá-lo com o mínimo desembolso de recursos e de esforços, e com menos atritos e com outras atividades úteis. Eficiência e eficácia. A organização deve ser encarada do ponto de vista de eficiência e eficácia, simultaneamente, onde a eficácia é a medida do alcance dos resultados, a capacidade de satisfazer a sociedade por meio de seu produto, bem ou serviço. Tem ênfase nos resultados. Por exemplo, fazer as coisas certas, atingir os objetivos, obter resultados, ganhar a partida. Já a eficiência é a medida da utilização dos recursos no processo. É uma relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Tem ênfase nos meios. Por exemplo, resolver problemas, cumprir tarefas e obrigações, treinar os subordinados, jogar bem. Princípios básicos da organização. Para os neoclássicos, a organização é um conjunto de posições funcionais e hierárquicas direcionadas ao objetivo econômico de produzir bens ou serviços. Os princípios básicos da organização formal são a divisão do trabalho, que é a decomposição do processo completo em pequenas tarefas que o constituem, resultando em uma série de fatores positivos, como a padronização e simplificação das atividades dos operários, maior especialização e detalhamento das tarefas, maior produtividade e melhor rendimento dos funcionários envolvidos, maior eficiência, redução dos custos de produção, principalmente os de mão de obra e de materiais diretos. A especialização, que surge como consequência da divisão do trabalho, onde cada setor ou cargo passa a ter tarefas específicas e especializadas. A hierarquia, outra consequência da divisão do trabalho. Além de funções especializadas,
surge a necessidade de uma estrutura hierárquica para dirigir as operações dos níveis que lhes são subordinados. Daí surge o nível institucional, composto dos dirigentes e diretores, nível intermediário, onde se encontram os gerentes, nível operacional, composto dos supervisores que administram as tarefas e operações da empresa. Amplitude administrativa significa o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. A amplitude média adotada pela empresa determina a configuração de sua estrutura organizacional. Um maior número de níveis hierárquicos resulta em um organograma alto e alongado. No caso de poucos níveis hierárquicos, produz uma estrutura organizacional achatada e larga, dispersa horizontalmente. Atualmente, as organizações têm optado por essa última, a fim de aproximar a alta direção da base operária, melhorando a comunicação. A centralização versus a descentralização. A teoria neoclássica tentou responder o impasse da centralização versus a descentralização, onde, na centralização, a autoridade é concentrada no topo do organograma, isto é, na alta direção, e já na descentralização, o poder é distribuído pelos diversos níveis hierárquicos da empresa, onde a autoridade, para tomar uma decisão, deve ser delegada o mais próximo possível da cena. Boa parte do trabalho dos neoclássicos se volta a fatores que elegem a descentralização como melhor opção, melhorando a utilização dos recursos humanos. As funções do administrador. As funções do administrador, para os neoclássicos, se baseiam nos elementos da administração de Fayol. Entretanto, com a modernidade e ecletismo da teoria neoclássica, consentiu-se 4 funções. 1. Planejamento. Definir planos, formular objetivos e programar atividades. 2. Organização. Designar as atividades, dividir o trabalho, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade. 3. Direção. Designar as pessoas, coordenar as atividades, motivar, liderar e orientar. E 4. Controle. Definir os padrões, monitorar e avaliar o desempenho, aplicar ação corretiva se necessário. A sequência das funções do administrador forma o ciclo administrativo PODC. Na medida em que esse ciclo se repete, ocorre uma contínua correção e ajustamento. As funções do administrador estão intimamente relacionadas, tornando o processo administrativo dinâmico e interativo.